E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gonçalo falando, então, no novo vídeo da Universidade TEP. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mapeamento e melhoria de processos. Então, primeiro vamos entender o que é um processo. Então, um processo, por definição, é um conjunto de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de entender e preferencialmente suplantar as necessidades e expectativas dos clientes externos e internos da empresa. Então, o que a gente quer dizer com isso? Vamos colocar num exemplo mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, a gente pensar numa coisa simples como um bolo. Então, quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem uma receita, tem os ingredientes, que seriam os inputs, as entradas. Depois disso, temos o passo a passo para realizar essa receita. Então, a gente vai pegar, por exemplo, vai pegar os ovos, vai bater a gema, vai bater a clara, depois vai colocar a farinha, vai colocar o azeite, vai botar o leite, e depois vai juntar tudo isso, vai colocar no forno, e depois a gente vai ter o nosso output, o nosso produto, que vai ser o nosso bolo. Então, de forma a simplificar, fazer um bolo é um processo. Então, é um método ou um conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo. Nesse caso, nesse nosso exemplo, fazer o nosso bolo, que é o nosso produto final. E é um passo a passo para transformar informações ou matérias-primas em algo que desejamos. Então, temos os nossos inputs, que seriam, enfim, a farinha, o leite, os ovos, todos os ingredientes. Depois temos um passo a passo para chegar lá no resultado final que a gente quer, o nosso output, o nosso produto, que é o bolo. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho, a gente vai passar agora para o que é o mapeamento e melhoria de processos em si. Então, por definição, o mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial de comunicação que tem a finalidade de ajudar a melhorar processos existentes ou também implementar uma nova estrutura voltada para processos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas vertentes. A gente pode melhorar um processo que já existe ou também criar um processo. Também tem essas duas coisas. Talvez esse processo ele não está escrito só, ele não está bem definido. A gente tem que definir ele. Às vezes ele já está bem definido, mas basta a gente realizar umas melhorias e escrever ele utilizando algumas ferramentas que a gente vai comentar aqui no decorrer desse nosso momento. Então, para isso a gente faz uma diferenciação entre processos as is e processos to be. Então, o as is é uma situação atual. É a situação atual que aquele processo está. Então, é como o processo é realizado hoje, contendo erros e contendo seus acertos. Tudo bem por aí. E, posteriormente, depois de a gente fazer esse mapeamento da situação atual, de como o processo é hoje, a gente vai efetuar melhorias, a gente vai sugerir inovações e modificações para a gente chegar no processo to be, que é a situação futura, o ideal que a gente dá para aquele processo. Então, muitas vezes, na prática, vocês vão notar isso na prática, que às vezes a gente acaba realizando isso de forma concomitante. Então, no momento que a gente já está fazendo as is, a gente, ao mesmo tempo, já está propondo melhorias, inovações e modificações. Isso por uma questão prática, porque às vezes não vale a pena estar perdendo tempo de fazer primeiro todos os as is, para posteriormente começar a fazer os to be. Então, a partir disso, temos qual é o escopo base para esse tipo de serviço, que é um dos serviços mais realizados, hoje em dia, pelo menos, aqui na ITEP. Então, entrevistas, que é o primeiro passo. O segundo é a realização dos mapeamentos. O terceiro é as melhorias. O quarto é ritos e rotinas. E, por último, indicadores. Então, a partir de agora, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles para vocês terem uma ideia geral sobre eles. Então, primeiro,
nós temos entrevistas. Então, basicamente, é realizar entrevistas com as partes envolvidas no processo. Sejam eles, a gente talvez tenha que fazer entrevistas com todos os membros dos setores. Às vezes a gente pode realizar isso apenas com as lideranças, mas, né, isso vai depender da situação do processo que a gente está analisando. Então, por que é importante realizar essas entrevistas, que elas sejam feitas de forma bem efetiva? Então, construir um embasamento teórico para posteriormente conseguir realizar o mapeamento em si. E isso a gente realiza também de acordo com o momento que a gente está. Construir um escopo de perguntas talvez seja uma boa forma de iniciar. Às vezes não é tão necessário, mas também como o normal aqui da ITEP é termos um gerente e 2 consultores, pelo menos que as partes que vão realizar essas entrevistas, elas estejam alinhadas. Às vezes é melhor construir algumas perguntas para a gente se basear melhor na hora e ser mais objetivo nas nossas entrevistas. Às vezes não é necessário. Às vezes a gente leva mais como se fosse mais uma conversa do que uma entrevista que tem que perguntar aquelas determinadas perguntas que a gente construiu antes. Então, a gente vai passando para o nosso segundo momento, que é o mapeamento em si. Aqui a gente está falando, relembrando aquele outro tópico, do mapeamento as is. Então, realizar o mapeamento do processo definido. Por quê? Estruturar e padronizar o processo a partir da utilização de ferramentas de mapeamento de processos. E aí, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para fazer e que a gente utiliza para fazer aqui dentro da ITEP? Então, geralmente são fluxogramas, CIPOCs e ou POPs. Então, por que eu coloquei e ou? Então, existem construções que a gente faz aqui nas consultorias que exigem, às vezes, os 3 tipos. Então, a gente faz um CIPOC, que a gente consegue ter um destrinchamento melhor. Depois, a gente realiza um fluxograma, que ele é mais visual. Tu bate o olho, tu consegue identificar o fluxo, o macro do processo. E, posteriormente, a gente realiza POPs. O que seriam POPs? Procedimentos operacionais padrão, que podem ser chamados como manuais também, podem ser chamados como playbooks, que basicamente aí sim nós temos um destrinchamento melhor. Às vezes a gente coloca prints dos fluxogramas ou do CIPOC e coloca mais descrições com observações, então ele é bem mais destrinchado que os outros 2. Então a gente utiliza eles de acordo com a nossa necessidade, com que o cliente também precisa. Mas a gente, em outro momento, vamos discutir melhor cada uma dessas ferramentas. O terceiro é as melhorias, que é, basicamente, aqui nós vamos estar falando do mapeamento to be, que inclui as melhorias, as inovações e as modificações. E o que é isso? É analisar e propor melhorias ao processo de mapeamento. E como que a gente realiza isso? Geralmente é a partir da utilização da metodologia de melhoria contínua de processos. E aqui eu vou trazer para vocês uma das principais que é o ciclo PDCA. Então, que a gente consegue planejar, executar, checar e agir. Quantas vezes forem necessários, incluindo melhorias, incluindo inovações e incluindo modificações no decorrer, enfim, da consultoria, conforme a necessidade. Aqui temos o quarto, então, ritos e rotinas, para estabelecer rotinas bem definidas de trabalho. Então, por que realizamos isso? Para evitar acúmulo de tarefas, atraso no cumprimento de prazos, melhorar a performance dos colaboradores, também melhorando a qualidade também desses processos, otimizar os resultados obtidos diariamente. Então, a gente consegue, aqui nessa parte de ritos e rotinas, entrar mais
na rotina em si de cada colaborador. Que aí, o quanto que a gente vai entrar e se aprofundar também depende da situação. Como que realizamos isso? Então, entender as dificuldades cotidianas dos colaboradores e definir planos de ação no intuito de melhorar o dia a dia dos colaboradores. Então, nós vamos analisar como que é essa rotina. Posteriormente, vamos propor melhorias a partir de planos de ação e, claro, a gente vai monitorar para que esses planos de ação realmente sejam realizados e a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é um desses outros tantos que a gente mencionou ali nessa parte dos porquês. E o último, aqui a gente se pergunta, certo, a gente fez um mapeamento, fez as melhorias, propôs as inovações, verificou a parte de rotinas e ritos, tudo. Mas, e aí? Como que nós e os próprios gestores vão fazer para medir a efetividade do processo, do processo ou dos processos que nós aprimoramos? Então, é a partir de indicadores de desempenho, né? Isso é bem claro, são extremamente necessários, justamente por isso que a gente está falando de medir a efetividade dos processos. Então, isso que a gente realizou, tá ok? Ou a gente tem que voltar e continuar girando o ciclo BDCA para aí sim atingir os resultados que a gente quer. Então, é como o próprio nome diz, é um ciclo. Então, se a gente não conseguir o resultado esperado, a gente retorna no ciclo até a gente chegar no resultado que a gente quer. E como que a gente realiza isso? A partir de, aí varia, né? Dashboards, planilhas, definição de OKRs e KPIs, e tem outras diversas formas que posteriormente a gente vai comentar um pouco mais aqui. Mas, por hoje era isso, então muito obrigado e bons estudos aí para vocês. Obrigado.